até ouvir os advogados das pessoas que são acusadas de ofenderem o ministro Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma. Mas antes até de a gente ouvir o lado deles, eu queria muito ouvir a sua análise jurídica sobre esse caso, professor Mairovich, porque chamou a atenção ontem a decisão da Polícia Federal, que mudou de entendimento e resolveu agora indiciar a família acusada de ofender o ministro Alexandre de Moraes e os parentes dele no aeroporto de Roma em julho do ano passado. Bom, o que aconteceu? Um novo delegado assumiu o caso e esse delegado mudou, né, a decisão de fevereiro, que era justamente de não indiciar os envolvidos no caso, por considerar que o crime era de menor potencial ofensivo. E agora, esse novo delegado indiciou o empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, Andréia Munarão, e o genro dele, Alex Zanata. Eles foram indiciados por calúnia, cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E a pena pode ser aumentada em até um terço, já que a agressão foi contra um funcionário público em razão de suas funções. Bom, para a gente até entender o andar dessa história, foi o ministro relator do caso, o ministro Dias Toffoli, que pediu à Polícia Federal para retomar o caso em março. O caso já tinha sido concluído pela polícia em fevereiro e aí ele pediu justamente para que a Polícia Federal retomasse o caso. Mas ele também estava agindo de acordo com uma provocação da Procuradoria-Geral da República, que discordou do parecer que foi entregue pela Polícia Federal, de certa maneira, discordando disso. Bom, a defesa da família Mantovani fala que está perplexa com essa decisão e chamou de uma enorme surpresa. Faz algum sentido na sua análise, professor Marmarovitch? Olha, a gente tem que analisar pelo aspecto técnico. Isso foi uma grande palhaçada que ocorreu em Roma. O Alexandre de Moraes meteu o pé pelas mãos. Mas o que a gente tem que analisar, e vou voltar, é o aspecto técnico. Se o Ministério Público, que é o titular da ação penal, se é ele que faz o juízo a respeito, não adianta dizer que o delegado achou isso, aquilo, aquilo outro, porque o delegado, ele dá a informação, a notícia dos crimes, ele vai buscar a informação por meio da investigação. A palavra é do Ministério Público. E se o Ministério Público, agora, certo ou errado é outro problema. Se o Ministério Público entendeu que não é caso de arquivamento, mas é caso de prosseguimento da investigação, aí é a parte técnica e a gente não pode dizer que tem alguma coisa errada, nem com relação ao ministro Toffoli, que fez o quê? Fez apenas um encaminhamento da posição daquele que é titular da ação penal. Agora, que tudo isso é muito ruim, até para o Alexandre de Moraes, que acaba de sair do Tribunal Superior Eleitoral e sair de uma forma boa, uma vez que toda a pressão bolsonarista, golpista, de fake news, ele se saiu bem, evidentemente com os exageros de sempre, nós criticamos muito isso, mas o Alexandre de Moraes se expor a esse tipo de acontecimento, onde está difícil, e o Ministério Público sabe bem disso, está difícil um enquadramento e aponte, primeiro, o princípio da extraterritorialidade. O fato foi cometido fora do Brasil. O crime, evidentemente, o que o Brasil pediu e a Itália enviou, as imagens não estão dizendo absolutamente nada. Não tem lá nada a caracterizar ou a pular as coisas. Se falar em calúnia, calúnia exige o quê? A imputação de um fato certo, determinado, e o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui ofensas, a mais no campo da ofensa à dignidade, decoro, à honra subjetiva. Então, isso era bom acabar logo, e o Alexandre de Moraes já está em outra confusão, que é aquela prisão por ameaça,
onde evidentemente ele estava impedido, e se ele decidiu ali, ele não poderia decidir, aquilo é nulo. Então, esse é um caso a mais, e um caso que tem a marca aí de uma vingança. Vamos reprovar o que aconteceu no aeroporto. Esse xingamento, esse destempero, isso é reprovável, reprovável. Mas agora ficar o tempo inteiro nisso, que não acaba, e tendo em vista elementos, como, por exemplo, as imagens que não esclareceram, fica muito chato tudo isso. Ô,